custo de vida em Portugal. O custo de vida em Portugal pode variar dependendo da região e do estilo de vida da pessoa. As grandes cidades como Lisboa e Porto têm um custo de vida mais elevado do que as cidades mais pequenas e as zonas rurais. Os custos de habitação são geralmente a maior despesa para quem vive em Portugal. Os preços dos imóveis têm vindo a aumentar, especialmente nas grandes cidades, o que pode tornar o arrendamento ou a compra de uma casa bastante dispendioso. Outros custos que devem ser considerados incluem alimentação, transporte, saúde e educação. Os supermercados oferecem uma boa variedade de produtos a preços acessíveis, embora os produtos importados possam ser mais caros. O transporte público é relativamente barato, mas se optar por ter um carro próprio, os custos podem ser elevados devido ao preço da gasolina e do estacionamento. A saúde pública em Portugal é gratuita para os residentes, mas existem também serviços privados que podem ser bastante caros. A educação é geralmente acessível, mas as propinas para estudantes internacionais podem ser mais elevadas. Em geral, Portugal é um país relativamente acessível em termos de custo de vida em comparação com outros países da Europa. No entanto, o custo de vida pode variar muito dependendo do local onde se vive e do estilo de vida de cada pessoa. Primeiro, restaurantes. Dependendo do tipo de restaurante e da região. Em média, um almoço ou jantar em um restaurante pode custar entre 10 euros e 20 euros por pessoa, sem incluir bebidas alcoólicas. Os restaurantes de comida tradicional portuguesa tendem a ser mais acessíveis, com pratos típicos que podem custar entre 8 euros e 15 euros. Já os restaurantes de gastronomia internacional, como italiana, japonesa ou indiana, podem ser um pouco mais caros, com pratos que podem variar entre 15 euros e 30 euros. Em áreas turísticas, os preços dos restaurantes tendem a ser mais elevados, especialmente em zonas de praia ou cidades históricas. Alguns restaurantes também oferecem menus turísticos, que geralmente são mais caros do que o menu normal. Os custos podem ser reduzidos ao escolher restaurantes mais modestos ou ao optar por pratos do dia, que geralmente são mais acessíveis. Além disso, existem várias opções de fast food em Portugal, como McDonald's ou KFC, que oferecem preços mais baixos. Em geral, os custos de restaurantes em Portugal podem variar bastante, dependendo do tipo de restaurante e da localização. No entanto, existem várias opções de restaurantes acessíveis e de qualidade em Portugal. Segundo estudos, os gastos com escolas em Portugal podem variar dependendo do nível de ensino e do tipo de escola escolhido. Na educação pública, o ensino é gratuito até ao 12º ano de escolaridade, incluindo manuais escolares e materiais didáticos. No entanto, existem alguns custos adicionais, tais como transportes, refeições escolares, atividades extracurriculares e material escolar. O custo médio destes gastos adicionais pode variar entre 50 euros e 100 euros por mês, dependendo da escola e do nível de ensino. As escolas privadas em Portugal são geralmente mais dispendiosas, com propinas que podem variar entre algumas centenas a milhares de euros por ano, dependendo da escola e do nível de ensino. Além das propinas, podem haver outros custos adicionais, como uniformes escolares, material didático e atividades extracurriculares. Para o ensino superior, as propinas em Portugal também variam dependendo da instituição e do curso escolhido. As propinas para estudantes portugueses ou da União Europeia podem variar entre algumas centenas a alguns milhares de euros por ano.
Para estudantes internacionais, as propinas podem ser significativamente mais elevadas, podendo chegar a dezenas de milhares de euros por ano. Em geral, os gastos com escolas em Portugal podem variar bastante, dependendo do nível de ensino e do tipo de escola escolhido. No entanto, existem opções de educação acessíveis e de qualidade em Portugal, tanto na rede pública como na privada. Terceiro, transportes. Os gastos mensais com transporte em Portugal podem variar dependendo da região e do tipo de transporte utilizado. Nas grandes cidades como Lisboa e Porto, o transporte público é geralmente a opção mais comum e acessível. O preço médio de um bilhete de transporte público é de cerca de €1,50 a €2. No entanto, se utilizar frequentemente o transporte público, pode ser mais vantajoso adquirir um passe mensal, que pode custar entre €30 e €50, dependendo da região. Se optar por ter um carro próprio, deve considerar não só os custos de aquisição do veículo, mas também os custos mensais de manutenção, seguro, combustível e estacionamento. O preço da gasolina em Portugal é relativamente elevado em comparação com outros países europeus, podendo variar entre €1,50 a €1,80 por litro. Também existem outras opções de transporte como táxis, serviços de transporte privado e bicicletas partilhadas, que podem ter custos variáveis. Em geral, os gastos mensais com transporte em Portugal podem variar de €30 a €200 ou mais, dependendo das escolhas pessoais de cada um. 4. Alimentação. Os gastos com alimentação em Portugal podem variar dependendo da região e do estilo de vida da pessoa. Em média, estima-se que uma família de 4 pessoas gaste cerca de €400 a €600 por mês em alimentação. Para um casal sem filhos, os gastos podem ser um pouco mais reduzidos, variando entre €200 e €400 por mês, dependendo das escolhas alimentares e dos hábitos de consumo. Os supermercados em Portugal oferecem uma grande variedade de produtos alimentares a preços acessíveis, especialmente para os produtos de marca própria. Os preços podem variar dependendo da qualidade e da origem dos produtos, bem como da época do ano. Produtos importados geralmente são mais caros, mas ainda assim é possível encontrar uma variedade de produtos estrangeiros a preços razoáveis. Os mercados municipais e as feiras locais também são uma boa opção para comprar produtos frescos a preços mais baixos. Os gastos com alimentação podem ser reduzidos com o planeamento de refeições, a compra de produtos em promoção e a preparação de refeições em casa em vez de comer fora. Em geral, os gastos com alimentação em Portugal podem variar muito dependendo do estilo de vida e dos hábitos alimentares de cada pessoa ou família. Quinto, aluguéis. O custo médio de aluguel em Portugal pode variar bastante, dependendo da região e do tipo de imóvel. Em média, um apartamento de um quarto pode custar entre €400 e €800 por mês, isso possivelmente em Lisboa e no Porto, enquanto um apartamento de 2 quartos pode custar entre €700 e €1.000 por mês. E claro que se você olha em bairro nobres isso fica bem acima dos valores. Em Lisboa e no Porto, os preços tendem a ser mais elevados, especialmente em áreas centrais ou próximas às zonas turísticas. Em outras cidades de menor dimensão, os preços tendem a ser mais acessíveis. Os custos de aluguel podem ser reduzidos ao escolher áreas mais afastadas do centro da cidade ou ao dividir o aluguel com outras pessoas. Além disso, existem opções de alojamento compartilhado, como apartamentos estudantis ou casas partilhadas, que podem ser mais acessíveis.
Os custos de aluguel também podem variar dependendo do estado e da qualidade do imóvel, bem como das condições do contrato de aluguel. É importante estar atento a todos os detalhes antes de assinar um contrato de aluguel e negociar o preço e as condições com o proprietário. Em geral, os custos de aluguel em Portugal podem ser elevados em algumas áreas, mas ainda assim existem opções acessíveis e de qualidade em várias cidades do país. E se vocês gostaram do que viram, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Além disso, deixem seus comentários e sugestões, pois a opinião de vocês é muito importante para nós. Também temos alguns links na descrição do canal que pode te ajudar.